Fala comigo. Ao lado, o Padre Pablo, ele que é o nosso pároco aqui na Paróquia Senhor Bom Jesus, que proporcionou nesse final de semana algo extraordinário. Padre, o senhor conseguiu trazer uma referência nacional, posso dizer mundial, que os seus livros já estão fora do país, o Carter Filho, para formar o nosso povo sobre dízimo. Já visto que as suas homilias já vêm nos ensinando, nos orientando, e proporcionou a diocese como um todo. E eu achei super interessante, ao acompanhar esse processo, que além do Padre Pablo oferecer a oportunidade de nós nos formarmos em relação ao dízimo, o senhor ofereceu isso a toda a diocese sem custo. Para o senhor, enquanto sacerdote, oferecer formação e ter a oportunidade de expandir isso, qual é o sentimento hoje após esse treinamento? Então, Zevelino, você que nos acompanha pelo canal, o senhor não está segurando o celular? Na verdade, Atos Apóstolos 20 é muito mais alegria em dar que receber, né? A ideia que eu aprendi como padre, depois de um certo tempo, é o que o Carter sempre fala: eu não sou pároco, eu estou pároco. Então eu estou a serviço da diocese. Então quanto mais a diocese crescer, melhor para mim. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar na paróquia que está com dificuldade, né? Então o que eu tenho que pensar? E não foi só eu também, o Conselho Administrativo sabe disso, eles apoiaram, disse que vai ajudar as paróquias que precisarem, né? Então, para nós é uma alegria enorme. Além de Deus proporcionar o nosso crescimento, que foi muito grande, graças a Deus, de conhecimento também, de consciência de dízimo, de tudo que aconteceu aqui em pouco tempo, em 6 meses, é extraordinário. Mas que isso se estenda a todas as outras paróquias. E eu agradeço também os padres que apoiaram, os padres que vieram, né? Agradeço aí o padre Cláudio, que é da Passão do Dízimo, o padre Marcos, o padre Irandes, o padre Samir, o padre Vinícius, de Cachoeiro do Norte, todos os padres e todos os que vieram de todas as paróquias. Para nós é uma alegria enorme que vocês venham. E também nós nos colocamos à disposição, a nossa pastoral do dízimo, para ajudar as paróquias que precisam aí aumentar a consciência do dízimo. E o principal, que todo mundo gostou muito da palestra do Carter, é que ele entrou numa área que todo mundo achou que não ia ser, achou que ia falar só de dinheiro, e na verdade ele mostrou que é um ato de fé. Quanto mais fé você tem, mais você põe a mão no bolso, porque você confia na providência de Deus, né? Então é isso que eu quero deixar bem claro, eu também nem sabia isso, quando o padre demorou, né, para ser dizimista, mas como que isso ajuda na nossa fé, como que isso ajuda na nossa vida espiritual. É algo extraordinário, né? E aí, hoje, no testemunho, vai ter à noite também, ele fala: faça a sua experiência como ele fez, né? Faça você a experiência de ser dizimista. Não é questão de dinheiro. Às vezes o pessoal fica aí criticando os 10% que devolve para a igreja para ajudar na geração, mas ninguém critica os 90% que está gastando à toa, né? Então, é um fato. Claro, tem gente que ganha pouco e não sobra tanto, tal, mas esse ato de fé faz com que Deus age com a sua providência, que ele controla tudo. Ele que sabe tudo, né? Ele toca o coração, como tocou os corações dos meus credores, me perdoou minha dívida. Então Deus pode fazer o que quiser, na hora que quiser, e também pode te dar uma dívida de uma hora para outra que você não estava esperando. Então, na verdade, nós estamos na mão de Deus. Nem só dívida, mas uma doença, um acidente que acaba com a sua vida, você não pode nem trabalhar mais. É Ele que te sustenta. A gente tem que aprender isso. Deus já sabe disso, mas a gente tem que aprender que é Ele que manda em tudo, Ele sustenta. Eu acho que isso serviu para ensinar muito isso. Sim, e é super interessante porque o senhor, e por muitas vezes, deu o seu testemunho justamente nessa questão do ato de fé. O ato de fé de colocar todas as suas situações, né, do senhor que vem de uma realidade, um profissional, médico renomado, bem estabilizado, abriu mão de tudo para depender dessa graça de Deus. E hoje, participando dessa formação, na Santa Missa, nós acabamos de participar, um testemunho de um ato de fé. Uma paroquiana, ex-paroquiana sua, que estava visitando a nossa paróquia, vivendo um momento onde ela depende totalmente do Senhor após a sua conversão, posso dizer assim, em ser uma dizimista fiel nos 10%, ela percebe que até mesmo na doença, o Senhor a agraciará. Ela depende de Deus e tudo é providência de Deus, como o senhor acabou de dizer. Diante disso, padre, nós temos a nossa paróquia um trabalho extraordinário que é o dizimista colaborador voluntário.
através do envelope. Missionário do dízimo. E são os missionários, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do missionário, convocando também os demais paroquianos para que se tornem esses missionários. O missionário do dízimo é outra oportunidade de graça incrível. A pessoa pega os envelopes aqui de endereços perto da sua casa e todos os meses leva para as mesmas pessoas. Se você quiser aumentar o número de pessoas, então você vai lá, toca o interfone, entrega um envelope mensal, né? Pergunta se a família está bem, tudo, pode passar as necessidades para cá. Então você participa das graças como dizimistas e depois você participa das graças ainda como missionário do dízimo. Então é algo assim que, na verdade, a gente tem que ver que é uma oportunidade que Deus dá para derramar mais e mais as graças e bênçãos para você e sua família. Que pode ser, sim, de ajuda financeira, mas também de ajuda espiritual. Tem gente que é dizimista e passa por crise financeira para crescer, como eu passei 4 anos. Mas depois Deus foi lá e tocou os corações para perdoar as dívidas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes Deus vai querer primeiro que você seja santo. E às vezes dá aprovação, vai te dar força, não falta nada. E depois ele te dá ainda em abundância. É isso que a gente tem que aprender, né? Justamente. Então é isso, né? Para nós que participamos da formação, fica aí o chamado a servir como missionários e realmente colocar a mão na consciência e olhar, eu sou qualquésima parte, como disse o Cáter Filho, ou eu sou dizimista 10%? Para você que nos ouve, que nos assistiu e quer conhecer mais, o Padre Pablo sempre está disponível, é só agendar no escritório da paróquia com ele, uma boa conversa, uma direção espiritual, e quem sabe a partir deste momento, você também se tornar um dizimista, devolvendo por ato de amor ao Senhor, aquilo que o Senhor lhe dá através de bênçãos e graças. Padre, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar sendo o nosso pároco, pela oportunidade de nos proporcionar formações e conhecendo mais desse Deus que tanto nos ama. Eu que agradeço. O pessoal do Fala Comigo aí, fiel, né? Deus abençoe vocês, venha, faça a experiência, né? A igreja não pune se você não é capaz de ter um ato de fé de 10%, você pode começar com menos. Mas, pelo amor de Deus, reze, pede para Deus, Senhor, me dá essa graça de um dia chegar ali. Não é, ninguém dá o que o coração manda, simplesmente porque você não faz isso na sua casa, no seu empregado, quando você vai comprar uma coisa, você não dá o que o seu coração pede, você dá o valor que está ali. Então, com Deus, você não vai brincar. Mas Deus tem paciência, te espera. Você não consegue? Vai diminuindo com menor valor. Vai. E você vai ver as bênçãos de Deus entrar na sua vida, sem contar o que você vai ver essa paróquia, na mudança estrutural, de evangelização e de caridade. Nós fazemos caridade o tempo inteiro. Agora, no final da missa, uma senhora pobre, com cega de um olho, que não consegue ver o filho no Sarandi, querendo ajuda para arrumar os documentos. Eu disse, pague o que for para essa mulher. Pague os documentos, leva de limusine. Mas essa tem que ver o filho dela no Sarandi. Então, isso a gente faz o tempo inteiro, porque a gente sabe que quando vem aqui o pobre, que precisa de ajuda, é o próprio Jesus, né? E é o dízimo que faz isso, que proporciona a possibilidade da paróquia ajudar quem precisa. Deus abençoe.